Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o professor Marlo Ângelo Maltauro. É graduado em História pela Unespar e Sociologia pela Uninter, com pós-graduação em diversas especializações e também professor de artes marciais. Na verdade, o foco da nossa conversa é sobre o Dia do Motociclista, que é comemorado dia 27 de julho. Meu caro motociclista, professor Marlon, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Vamos conhecer um pouco da história do motociclismo? Topa? Claro, boa tarde, professor Luiz, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, Vale do Iguaçu. Vamos falar um pouquinho do mundo em duas rodas. Muito bem, com certeza, eu também gosto de uma motocicleta. Vamos lá então. Professor Marlon, nos conta um pouco da história do motociclismo, por gentileza. Então, a ideia do motociclismo está ligada exatamente com a criação da moto, né? A moto ela é criada por um alemão, Daimler, que resolveu, um certo dia, pegar e colocar um motor na bicicleta de madeira dele. Deu certo, isso em 1885. E aí o primeiro evento de motociclismo que nós tivemos a nível de mundo foi em 1897, na Inglaterra, que eram corridas de moto que foi atraindo o público, cada vez mais, e aí virou algo mundial. Virou uma paixão, né? Sim. É impressionante, né? Aquele cheiro de combustível, o barulho do motor, aquela adrenalina, aquele vento, aquela brisa batendo no rosto, porque capacete antigamente era apenas um pedaço de couro na cabeça, né? Não é como hoje que temos segurança. Até em alguns países a legislação hoje ela não é tão rígida, né? Tem alguns países onde o capacete ele acaba sendo opcional. Claro, como questão de segurança, a maioria das pessoas usa o capacete. Mas aí também tem a ver com a questão de educação no trânsito de cada país, cada região é diferente, né? Então tem isso, até hoje tem países que não é necessário usar o capacete. Motociclista consciente. Essa é a melhor segurança que tem. Professor Marlon, nos fale sobre a origem de motoclube, qual é o país que criou o motoclube e no Brasil, quando que veio para cá, essa beleza de clube, porque é um clube, não é um bando de pessoas que têm uma máquina que pode se tornar uma arma, mas sim todo mundo consciente. Por gentileza. Sim. Então, o primeiro registro que você tem do motoclube é em 1897 também, Estados Unidos, cidade de Nova York, que era um grupo de ciclistas chamados Yonkers, que andavam de bicicleta até que surgiu as Harley Davidson, eles compraram algumas dessas motos e aí formou-se o primeiro motoclube a nível de mundo. Em 1940 surge o primeiro motoclube feminino na Inglaterra, Motors Mater. E aqui no Brasil, em 1927, na cidade do Rio de Janeiro, surge o Motoclube Brasil. Era um grupo de amigos que estacionavam suas motos na Rua Ceará, e de lá surge o primeiro motoclube, com indumentária, e depois disso foi se criando motoclubes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e hoje nós temos aí motociclistas espalhados, acho que em todas as regiões do mundo. Coisa antiga, então, no Brasil, 1927? Sim. Eu achei que fosse coisa mais recente. Não. E assim, é uma coisa que o professor falou muito bem, né? Essa diferença de você andar com responsabilidade, né? E a diferença de ser do motoclube para um bando de motoqueiros. Então, assim, existe dentro dessa ideia o que é um motoclube, o que é um motogrupo, motoamigos e motoqueiros independentes, ou motociclistas independentes. O motoclube, o que se caracteriza o motoclube? É um estatuto legalizado, uma filosofia própria, com uma sede própria. Então, a gente segue algumas regras, algumas regras que vêm de todo o motoclube. Já o motogrupo não, o motogrupo são grupos de amigos que usam coletes, mas eles vão ter uma sede fixa, eles vão ter um estatuto. E motoamigo é um grupo de pessoas que só se reúne para viajar no final de semana, como tem alguns
você vai ver em alguns coletes, algumas jaquetas, moto casal, né? Que são casais que se reúnem para passear de moto. Então existem essas diferenças, e tem aquele motociclista avulso, que é o lobo solitário, que anda por aí sozinho, faz as viagens, faz os passeios por conta própria. Muito bem. O senhor falou em Harley, e eu tive a satisfação de estar no museu da Harley nos Estados Unidos. E quando você falou, projetou as primeiras motos, é impressionante nesse museu a quantidade de motocicletas antigas, as primeiras e até as últimas. E também anexo uma oficina de recuperação que vem motocicleta de toda a parte do mundo. Impressionante. A nível de Brasil, infelizmente a gente não tem isso, né? Nós temos as primeiras motos que foram feitas, mas não tem recuperação. Você pega e você vê, os Estados Unidos tem essa cultura muito forte, a Alemanha, Inglaterra. Se você tiver uma moto de 1950 e você não consiga a peça, você entra em contato com as fábricas, eles produzem a peça especialmente para você, para manter viva exatamente a história, né, da moto. Valorização. O senhor falou em relação à questão motoclube. Vamos aproveitar e as nossas cidades, Porto Neuro, na Vitória e na região. Existem muitos clubes e eu sei que os senhores realmente é um motoclube aonde segue toda a questão de regras, enfim, disciplina. Nos fala um pouquinho, e também aproveitando já que vai falar do motoclube Ases do Contestado, já lhe pergunto o porquê desse nome. Então nos fala um pouco da formação do clube e o porquê desse nome. Então, a questão do motociclismo aqui na cidade, de grupos de amigos andando junto, ela acho que inicia em 1970, 1980, mas não com todo o rito de um motoclube que o motoclube tem que ter. Então, nesse sentido aí, eu acredito que o nosso motoclube seja um dos que iniciou essa ideia, com todo esse rito, embora já tivesse outros motoclubes que não são originários da cidade. O nosso nasceu aqui. Nasceu originários da cidade, já haviam, já tinha aqui na cidade, e o nosso se formou a partir de um grupo de colegas que gostavam de passear de moto e pensaram, bom, já que nós gostamos, vamos fazer uma coisa mais estruturada. Os nossos fundadores, o Guri e o Bob, que estruturaram, montaram uma ideia, aí convidaram inicialmente alguns poucos conhecidos, eu tive o prazer de fazer parte de uns que iniciaram. Você é um dos fundadores? Não sou um dos fundadores, mas sou um dos membros iniciais do Motoclube Ases. Os primeiros ocupantes. Exatamente. E aí se reunimos, e aí foi pensando, eles já tinham, quando eles pensaram em fundar o motoclube, já tinha um nome específico que seria Ases da Liberdade. Porém, esse nome já existia em outras partes do país, já existia um motoclube com esse nome, e nós pensamos em fazer algo regional, até porque o nosso foco é a região. E aí pensamos na Guerra do Contestado e a importância histórica que a Guerra do Contestado tem, e aí decidimos por mudar para Ases do Contestado. E aí o nosso brasão, dá na camiseta, embora a camiseta que seja em preto, nosso brasão tenha a bandeira do Contestado, que até a gente colocou a bandeira pelo fato do que a bandeira representa, que o branco representa a paz, a paz que o sertanejo queria ter ao final da guerra. A cruz representa a esperança, o verde, a mata, a ideia de sobrevivência da região. Então nós achamos bacana colocar, e colocamos também uma espada e a arma de fogo, a arma de fogo representando o jagunço e a espada de madeira representando o sertanejo que lutaram aqui na região. Muita gente pergunta também o porquê da caveira. A maioria dos motoclubes tem uma caveira estampada. Qual que é o motivo disso? Um negócio ligado à morte? Não, na verdade, assim, a ideia da caveira é para mostrar que no fundo todos somos iguais, independente de cor, raça, gênero, todos somos iguais. A ideia da caveira é trazer a ideia de igualdade mesmo.
Então, quem entra no clube não pode ter preconceitos, tem que respeitar os demais amigos, porque a finalidade é exatamente cultuar esta parte esportiva, social, saudável, que é ser um motociclista de verdade. Exatamente. A ideia é passar, né, isso, que todos nós somos iguais. Se a gente usar um pouquinho de antropologia, né, a gente vê que esses preconceitos de discriminação é falta de conhecimento da pessoa, né? No fundo, a questão de cor um tem mais melanina, o outro tem menos, questão financeira não significa nada, né? O que interessa mesmo é ser um bom ser humano, é ser uma pessoa que respeite a vida e que respeite os seus semelhantes. Que bacana esse lado do humanismo, né, do respeito com o próximo. Olha, até a aula está excelente, professor, porque existe um preconceito formado quando as pessoas olham, digamos assim, a um bando de motoqueiros, e ainda falam assim. Então não tem nada a ver, quer dizer, são pessoas íntegras, profissionais liberais, existem de todas as profissões, de todas as classes sociais. Isso é muito bacana, essa questão do respeito e da igualdade, porque ter uma paixão de estar em cima de duas rodas se equilibrando com o barulho do motor e um cheiro de combustível, né, dá para superar tudo. Meu caro professor Marlo Ângelo Maltauro, motociclista do Clube Ases do Contestado. Eu vou lhe questionar o seguinte: quem é a atual diretoria do Ases do Contestado, desse clube, motoclube, melhor falando? Então, até a questão do nome Ases do Contestado, né, nossa ideia é ter membros, né, nas cidades da região do Contestado, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Com relação à atual diretoria, nós tivemos eleições agora, há pouco tempo, né, o nosso estatuto ele rege que tem eleições a cada 2 anos. Nós estamos com o Fernando Casburg de presidente e o Thiago Brito de vice-presidente. Os outros diretores, que são muitos, eu não vou nomear aqui para não esquecer nenhum, mas nós temos o diretor de patrimônio, secretário, segundo secretário, tesoureiro, diretor de disciplina, diretor social, né? Então é um grupo assim bem grande para movimentar, né, o motoclube, até porque nós estamos em um tamanho relativamente grande, né? Porque a nossa proposta inicial, quando nós começamos o movimento, era um grupo pequeno, que fosse compatível com a filosofia, entraria. Hoje nós estamos aí, acredito eu, que entre 50 membros, juntando as coparticipantes, dá aí em torno de 70, 80 membros, né? Lembrando que a ideia da coparticipante tem muito de filosofia de clube para clube, né? Tem clube que só aceita mulheres. Qual é a filosofia do Ases do Contestado, por gentileza? Então, até com relação à questão da moto, né? O que você precisa? Ter a carteira de habilitação, né? Estar com a moto regular e independente de cilindrada, né? Às vezes o pessoal tem aquela imagem, para entrar no motoclube eu tenho que ter uma moto custom, eu preciso de uma Harley Davidson. Não, independente da cilindrada, o mais importante é o espírito de aventura, a ideia de amizade e respeito, né? Então, independente da moto que você tiver, né, você pode entrar para a gente. Também a questão de gênero, né? Nós não discriminamos, se você é homem, se você é mulher, né? Se você quiser entrar, né, você pode entrar para a gente. Claro que lembrando, né, não se chega aqui e fala que eu quero entrar para o motoclube de vocês. Então nós temos aqui na sexta-feira, nós abrimos o espaço, sexta-feira à noite, para o público em geral, né? Normalmente para quem gosta de motocicleta, para quem quer conhecer um pouquinho de como é o nosso ambiente. Então nós fazemos aí uma carninha, fazemos uma carne de graça para os nossos visitantes, aí o pessoal tem bebida que quiser tomar, e para realmente o pessoal conhecer o que é um motoclube, conhecer a nossa ideia de vida, a nossa filosofia. E aí nós temos mulheres que são membros, né, oficiais, e temos as coparticipantes. Então o pessoal vem, conversa bastante sobre viagem. Nós temos aí amigos do motoclube, são pessoas que, por um motivo ou outro, não entraram no motoclube, mas elas vêm aqui sempre para conversar, às vezes para viajar junto, né, programar viagens.
Então, o objetivo da sexta-feira é esse, né? Fazer uma reunião, uma confraternização para os amantes de moto. Professor Marlon, é interessante o que o senhor acabou de colocar. Eu preciso que o senhor dê uma dica em relação à localização. Você tem o nome de rua, número certinho do Motoclube Ases do Contestado, por gentileza. Então, professor, tem, mas eu não me recordo o nome. Mas assim, na rua do Detran de Menda Vitória, indo sentido Pia Marta, né, vai ter o nosso símbolo na sede, né, vai estar a nossa bandeira hasteada aí. Então, entre Detran e o Pia Marta. Isso. Muito bem. Já é uma referência, mas você tem que pegar aquela rua que vai para o Detran. Se você não pega o BR, você passa reto e direto. Muito bem. Interessante, é bacana quando você tem uma filosofia, a pessoa comunga, sabe de que as regras, elas existem exatamente para que se torne um clube perene, que dê continuidade, não é algo passageiro, mas sim algo que realmente você pode trazer a família, você pode ser um visitante, eu gostei daquele lá que você falou, vem sexta-feira que sempre tem uma carninha, essa é na faixa, professor? É na faixa, visitantes. Inclusive vem bastante família aqui, vem criança pequena, e aí voltando àquilo que eu havia comentado, às vezes a pessoa se interessa por um motoclube e ela começa a comparecer, daí ela demonstra o interesse em entrar, normalmente é conhecido de alguém e aí alguém apadrinha. Tá, vou apadrinhar, eu quero, falando de tal, está interessado, eu vou apadrinhar essa pessoa. Daí nós fazemos uma reunião, tem uma deliberação para ver se essa pessoa tem o perfil para entrar no motoclube ou não, e ele passa por etapas até chegar. Então, há uma triagem mesmo. Exatamente. Então você entra como candidato a próspero, né? Então você pode usar um colete liso, sem nenhuma estampa nossa. Aí depois de um tempo a gente faz uma nova reunião, uma nova avaliação. Caso você seja aprovado, você vai para próspero. Você pode usar o que eles chamam de meio escudo. E aí mais um outro tempo, uma nova deliberação, uma reunião, e aí você vira membro oficial. Muito bem. Me interessou quando o senhor falou assim, o pessoal vem aqui às vezes quer fazer uma viagem. Quer dizer, para quem é inexperiente, sair com pessoas que conhecem mecânica, conhecem estrada, sabe todas as manhas, poxa, é uma aula e tanto na prática, vai praticar uma aula. Nos fale sobre viagens e encontros, por gentileza. Sim. Então, com relação à questão das viagens, sempre quando nós vamos sair, quando vem alguém novo que quer simplesmente passear com a gente, nós explicamos algumas regras, Como nós saímos em grupo, tem que ter um cuidado extra. Então, assim, vai sair, o roteiro é esse, a gente diz quais são as paradas, caso dê problema na moto, nós temos toda uma linguagem específica para a estrada, fazemos as viagens, encontros, ou passeios mesmo, e depois retornamos. E o nosso clube, eu precisava até falar isso para você, professor, todo clube tem a sua regra específica, todo clube tem a sua filosofia diferente. O nosso que não exige que você viaje, tem que fazer tantos quilômetros por ano, tem que ir a tantos encontros por ano. Nós aqui nós somos mais tranquilos com relação a isso, porque a gente sabe que cada um tem família, tem serviço, que é uma das coisas que volte e meia você pergunta aqui nas reuniões, quando alguém quer entrar, quais são as coisas mais importantes para ele. E aí se o cara falou, a coisa mais importante para mim na vida é o motoclube, andar de moto, já começou errado. Porque o mais importante para nós é a família, o trabalho, aí vem as outras coisas. Claro, queremos que o motoclube esteja dentro de uma delas. Então, nós somos assim, nós vamos a encontros, nós somos convidados para encontros, nós fomentamos encontros também, e quem puder, vai. Tem muita gente nossa aqui, que às vezes eles não vão, 20, vai 2, vai 3, às vezes vai um só. E essa questão da rodagem, para quem tem disponibilidade, é muito bacana. Nós temos aí membros que já foram para o Uruguai, Argentina, Chile, mesmo que rodou os Estados Unidos de moto. E aí é toda uma carga de experiência bacana que quando ele chega aqui, ele conta pra gente. Socializar as emoções. Exatamente. Bacana, isso olha só,
é cultura, é experiência, são emoções na flor da pele. Professor, em relação à questão da indumentária, né? Todo motoclube, ele tem uma indumentária. O senhor já falou alguma coisa? Porque às vezes vi um bando de motoqueiro passar aí, aqueles corvos todos, né? Todos eles parecem uns urubuzinhos, né? E tal, e aquele barulho bonito, mas é bonito, mas os caras são gozados, mal encarados, coisa parecida. Nos fale um pouco sobre isso, afinal, essa indumentária é para reforçar a bondade e a filosofia que existe no motoclube, é isso, professor? A questão do usar roupa de couro, usar roupa preta, a preta por causa da poeira da estrada, né? Ela não vai pegar tanto, a graxa, né? Esconde a graxa, tem algum problema na moto, né? Não vai chegar todo sujo, não aparentemente. E a questão do couro, porque quando começou o movimento motociclista, a roupa de proteção era o couro. O que protegia era o couro. É diferente de estar com uma calça jeans ou com uma bermuda, você usar roupas de couro. A questão do colete é o que vai te identificar. Então, eu sei que aquele cara do motoclube, eu sei de onde ele é. E tem um negócio muito bacana dentro desse meio de motociclistas, que, minha moto deu algum problema, ela chegou a estragar, ao invés de eu ficar levantando a mão na beira do asfalto pedindo ajuda, não. Eu tiro meu colete, eu penduro na moto. Se tiver algum motociclista que faça parte do motoclube, ele vai ver, ele para o carro na hora, ele te auxilia. Então até a ideia de viajar de moto com mais gente, que transmite uma sensação de segurança maior. A gente sabe que é perigoso, é óbvio que é perigoso, a viagem é perigosa, ainda mais a nível de Brasil, infelizmente nós não temos uma infraestrutura adequada, nós temos muito movimento de caminhão, carro, estradas com condições às vezes muito ruins, então é importante que eu tenha um apoio. Muito bem. Professor, eu tenho mais umas questões e o nosso tempo já está terminando. Me diz uma coisa, tantas coisas que o senhor falou aqui que é bacana e me despertou uma pergunta. E o lado social? Dá a impressão que parece que tem algum projeto de sentido. 30 segundos para falar o lado social. Então, nós temos o nosso lado social, a parte social, nós fazemos ajudamos escolas, ajudamos associações e entidades carentes, mas nós não demonstramos publicamente isso. Tem esse ditado cristão que é fazer o bem e não ficar divulgando, não ficar mostrando que se está fazendo o bem. Então, assim, às vezes, aqui as nossas reuniões acabam sendo só sobre ação social, muita coisa, às vezes a gente não tem mão para tudo, tudo demanda muito dinheiro, tempo, mas a gente tem bastante coisa, sim. Bacana, parabéns. Não é só ferro cheio de gasolina e barulho do motor. Muito bem. Professor, por favor, qual é a diferença, se é que existe, entre motociclista e motoqueiro? Até já existe qualquer coisa que foi registrado em tela de cinema sobre isso. Por gentileza, 30 segundos também. Então, eu não vejo diferença entre motociclista e motoqueiro, Eu me considero motoqueiro. Na verdade, motociclista é aquela pessoa que ela usa a moto como um esporte, O piloto seria o motociclista. O motoqueiro não, o motoqueiro é aquele que usa para dia a dia, Mas assim, enfim, existe a diferença, a pessoa fala, motociclista é aquele que pega a moto e usa por roda. Motoqueiro é aquele que usa para trabalhar, no caso do motoboy. Também não é bem assim. Tem aquele negócio, o motoboy, o motoqueiro, o encrenqueiro, aquele que empina, aquele que vai costurando o trânsito. Esse conceito, assim, se é um pré-conceito, um pseudo-conceito, não sei, mas isso rola no dia a dia, Em toda profissão, em todo local, a gente vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins, Então, por exemplo, a questão do motoboy que hoje, esse é o conceito com relação a isso. Nós temos motoboys que fazem parte do nosso motoclube e que tentam andar conforme a lei. A ideia de não sair empinando, até que uma das coisas que a gente proíbe, você chegou aqui no nosso motoclube, você saiu cantando o pneu, empinando, você vai ser chamado a atenção. E se pensou em entrar para o motoclube, já era. Algum filme que dá para assistir que tem uma relação do que eu perguntei?
Tem. Até essa imagem do motoqueiro, né, dos motociclistas malvadão, ela é muito pela questão de Hollywood, né, que foi criando uma série de filmes. Mas tem um filme que eu acho muito bacana, de 2008, que é o Motoqueiro Selvagem, que é uma comédia, com o John Travolta, que é exatamente um grupo de amigos que montam um motoclube e resolvem sair para se desestressar, passear, viajar pelos Estados Unidos. E encontram que esse motoclube, né, tem aquela característica do bandido e tal, e o filme no final tem uma baita de uma lição de moral muito bacana. Caro motociclista, professor Marlon, membro do Motoclube Ases do Contestado, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante presença e nos deu uma aula maravilhosa sobre o que é ser um motociclista. Por gentileza, deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. Vou dizer uma frase, não sei qual é o autor, mas ele fala assim que a moto me ensinou que o equilíbrio se leva muito ao longe, né? A moto me ensinou que o equilíbrio me faz ir mais longe. E o que me lembra muito Aristóteles, né? Em medium pro virtus, no meio termo se encontra a virtude, né? Que é aquela ideia que Aristóteles falava no livro Ética Nicômaco, né? Que era a Ética Nicômaco, o livro que ele fez para o filho dele, que era para perceber o que é ser feliz, né? E é exatamente a questão do equilíbrio em tudo, né? Perfeito, nossa, uma palavrinha-chave. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna na quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá!